Normalmente, filmes sobre viagem no tempo costumam apresentar personagens explicando como de fato essas viagens no tempo destas narrativas funcionam de um ponto de vista mais técnico, mesmo que tenha algo inverossímil sobre como essa máquina do tempo funciona. Como também se viagem no tempo fosse verossímil também, não é? Mas existem casos em que não há uma explicação concreta para que essa viagem no tempo ocorra, e eu coloco aspas aqui porque eu vou trazer 3 filmes que retratam a viagem no tempo de um modo bastante diferente, sem a necessidade de haver de fato uma viagem física dos personagens, mas sim uma comunicação entre os tempos, mas que não se aprofundam tanto em tecnicalidades, se focando principalmente no desenvolvimento dos personagens e da narrativa a partir dessa comunicação pelo tempo e as consequências dos seus atos diante do que eles descobrem sobre os seus futuros. Eu tô vindo aqui do futuro lá no final do vídeo já para pedir agora mesmo para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com quem você sabe que vai curtir esse tema. Já aproveita também e me segue nas minhas outras redes sociais onde eu compartilho mais conteúdos e curiosidades e dicas de filmes especialmente para você. Mas sem mais delongas, até porque o tempo é uma ilusão, vamos aos filmes. Eu tô indo lá. おいおいこっちこっちモニターの方よ俺なんだけどおう俺は未来の俺なんだって2分後の俺なんだって俺に話しかけてるお前に話しかけてる O primeiro filme dessa lista é 2 Minutos Além do Infinito. Dirigido por Junta Yamaguchi e lançado em 2020, o longa japonês se destaca pela sua originalidade e criatividade ao explorar o tema da viagem no tempo. Aqui acompanhamos Kato, o proprietário de um pequeno café em Tóquio, que acaba descobrindo que a televisão no seu apartamento, no andar de cima do seu café, exibe as imagens de 2 minutos no futuro do ponto de vista da sua televisão que está no café, enquanto que essa televisão no café mostra 2 minutos no passado no ponto de vista da televisão no seu apartamento no andar de cima. Estou louco. Estou louco. Assim, juntos dos seus amigos, ele começa a explorar as possibilidades dessa anomalia temporal, criando um intricado loop de eventos que os leva a situações cada vez mais complexas. O filme se desenrola em um ritmo bastante frenético e divertido, com reviravoltas bem inesperadas, contando também com um humor inteligente que cativa o espectador durante o longa inteiro. A obra se destaca por essa abordagem bastante inovadora e criativa ao tema da viagem no tempo, fugindo daqueles clássicos grandes clichês das produções de Hollywood, como De Volta para o Futuro ou Interestelar, concentrando-se num loop temporal curto e limitado, exigindo bastante criatividade e planejamento para ser explorado. Ao invés desses grandes efeitos especiais ou explicações científicas bastante complexas, o filme se concentra nos personagens, nas suas interações e seus desenvolvimentos diante dos acontecimentos resultantes das informações deles mesmos vindas de 2 minutos no futuro, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo divertida e instigante. O seu roteiro é engenhoso e muito bem construído, utilizando o conceito do mise en abîme, não sei se é assim a pronúncia, que é em francês, né? Para criar uma narrativa que se retroalimenta, onde cada ação tem consequências imediatas e inesperadas. Esse termo, mise en abîme, vem do francês e significa colocado no abismo,
que na arte é representado pela técnica que consiste em colocar uma cópia de uma imagem dentro de si mesma, criando uma repetição de imagens iguais, uma dentro da outra, num loop visualmente infinito. Assim, o filme brinca com a ideia de causa e efeito, mostrando como pequenas decisões podem ter grandes impactos no futuro. Dentre os pontos altos do filme é que ele foi feito com baixíssimo orçamento, era 3 milhões de ienes japoneses na época quando ele foi produzido, que é o equivalente a 25 mil dólares. Um outro ponto alto do filme é a forma como ele foi gravado. A equipe utilizou um iPhone com estabilizador para que pudessem se movimentar mais livremente entre os cenários pequenos, gravando num plano sequência praticamente contínuo. Assim, conseguiram criar essa sensação de imersão e urgência, como se nós, espectadores, estivéssemos acompanhando os personagens em tempo real. Essa técnica exige bastante precisão e sincronia conjunta entre equipe e elenco, resultando em um filme dinâmico e envolvente. Apesar do filme ter sido gravado em uma semana, ainda assim foram necessários alguns meses de ensaio para que as filmagens fossem mais assertivas e tão bem coreografadas. Essa ausência de cortes e a fluidez da câmera criam uma sensação de realismo e proximidade com os personagens, intensificando a experiência do público. A simplicidade dos cenários e a ausência de grandes efeitos especiais até contribuem para a qualidade do filme, reforçando a criatividade da equipe e a originalidade da proposta. O filme prova que é possível sim criar uma obra de ficção científica inteligente e divertida com poucos recursos, bastante limitados, utilizando a imaginação e a criatividade para superar as limitações técnicas. Com tanto temas abordados na trama, 2 Minutos Além do Infinito é um filme que nos faz refletir não apenas sobre as possibilidades de viagem no tempo, mas também sobre a importância de viver o presente e aproveitar cada momento, convidando-nos a questionar as nossas próprias escolhas e a refletir sobre o impacto que elas podem ter no nosso futuro. Dois Minutos Além do Infinito, infelizmente, não está disponível nos streamings brasileiros, mas você sabe muito bem como resolver esse problema, não é mesmo? O próximo filme dessa lista é o thriller psicológico Lapso Temporal, de 2014. Hey, Mr. Bezarides, are you home? Nele, 3 amigos que dividem uma casa em um condomínio residencial investigam o desaparecimento de um inquilino de um dos apartamentos. Ao investigar esse desaparecimento, os amigos descobrem seu corpo já em estado avançado de decomposição, além de uma grande máquina fotográfica presa ao chão da casa desse inquilino, que fica constantemente focando a janela da casa desses 3 amigos, além de inúmeras fotos deles nessa casa, desse vizinho, penduradas na parede. Eles acabam descobrindo que essa máquina tira fotos Polaroid, mas de 24 horas no futuro. Inicialmente eles usam a câmera para benefício próprio, apostando em corridas de cães e prevendo eventos esportivos. No entanto, a obsessão pelo futuro logo se transforma em paranoia e conflito, levando os amigos a um caminho bastante sombrio e perigoso, onde constantemente tentamos adivinhar o que vai acontecer em seguida, mas somos pegos de surpresa por situações que definitivamente não imaginávamos e nos deixam boquiabertos. Lapso Temporal se destaca pela sua narrativa tensa, que explora as consequências da obsessão pelo futuro. O filme utiliza o conceito de viagem no tempo de uma forma bastante original e criativa, sem recorrer a grandes efeitos especiais ou explicações científicas mais complexas, com a trama se concentrando nos personagens e nas suas interações, criando esse clima de suspense e paranoia não apenas sobre as suas apostas, como também ciúmes amorosos e crimes obscuros. O longa nos faz questionar sobre a ganância
e nossas atitudes, se tudo que fazemos já foi definido e se temos realmente a liberdade do livre-arbítrio diante de possibilidades que podem ou não acontecer conosco num futuro breve. A direção e a fotografia são trabalhadas de um modo bastante eficiente, nos trazendo uma sensação de claustrofobia e tensão numa trama que vai ficando cada vez mais intensa, fazendo a gente refletir sobre o que faríamos se estivéssemos na pele dos protagonistas diante daquela situação. Apesar de não ter absolutamente qualquer explicação científica sobre como essa câmera aí funciona, o peso da narrativa fica por conta da trama bastante tensa, ao qual os personagens acabam se inserindo e se aprofundando. Uma curiosidade sobre Lapso Temporal é que ele foi inspirado em um episódio da clássica série de ficção científica Twilight Zone, Além da Imaginação, no episódio Uma Câmera em Comum, onde os 3 protagonistas adquirem uma câmera que consegue fotografar 5 minutos no futuro e que eles acabam também utilizando para ganhar dinheiro em apostas de corrida de cavalos. Se você quiser que eu fale aqui sobre a série Além da Imaginação aqui no canal, ou sobre alguns episódios dela, enfim, deixa o seu comentário aqui embaixo que daí eu vou dar uma pesquisadinha e a gente vê se rola. Lapso Temporal está disponível na Prime Video e com certeza é um ótimo filme para se ver quando se está com vontade de acompanhar uma história mais tensa, de suspense, onde em certos momentos não conseguimos nem imaginar o que vai acontecer com os personagens. We're all friends, and we just need to trust that it's gonna be okay. Nosso último filme da lista é principalmente um drama e thriller policial bastante cativante. Alta Frequência. This is Frank Sullivan. Hello? What did you say your name was? Frank Sullivan. Is this some kind of joke? That will allow John Sullivan to talk to his father. John Sullivan, interpretado por Jim Caviezel, é um detetive de polícia que está passando por problemas pessoais e de relacionamento. Ele encontra o antigo rádio amador do seu falecido pai, Frank Sullivan, interpretado por Dennis Quaid, que morreu em um incêndio em 1969, quando John era apenas uma criança. Em uma noite de tempestade solar raríssima, que ocasionou até uma espécie de aurora boreal ali na região onde eles moram, John consegue estabelecer o contato com seu pai através do rádio, viajando 30 anos no passado e mudando o curso dos acontecimentos da vida dele. No entanto, essas alterações no passado geram consequências bem inesperadas no presente, onde um assassino em série acaba assassinando a sua mãe. Assim, pai e filho, separados por 30 anos de distância, trabalham juntos para deter o assassino e salvar a sua família. Alta Frequência se destaca pela sua narrativa muito bem construída, que equilibra o drama, a ficção científica e o suspense de uma forma bastante eficaz. Pequenos detalhes da trama são expostos ali para nos dar algumas pistas sobre o que está acontecendo, fazendo o espectador conectar facilmente esses pontos, essas informações e entender o que está rolando ali nessa trama bastante complexa. O filme explora o tema da viagem no tempo de forma bastante original, mostrando as consequências das alterações do passado e como elas podem afetar o presente. A trama é envolvente e cheia de reviravoltas devido a esses paradoxos temporais que são criados nessas tentativas de mudar o presente do John, o que acaba prendendo o público do início ao fim. Bom, eu tenho que admitir que apesar de ser um ótimo roteiro, um grande filme, uma trama bem densa, certos momentos do longa podem ser um tanto piegas, um pouco clichês, até porque o filme é de 2000, sendo ainda aquele resquício daqueles dramalhões familiares dos anos 90, mas que ainda assim nos cativam com as ótimas interpretações do Dennis Quaid e do Jim Caviezel. Apesar de ter uma ambientação de ficção científica, Alta Frequência trata mais sobre a relação entre o pai e filho, que nos faz refletir sobre a importância dos laços familiares e como as nossas escolhas podem afetar o futuro e tudo pode mudar num piscar de olhos. I'm not a cop. I'm a firefighter. We can do it together. Remember spirit and guts? I love you, son. I love you too, Dad.
Alta Frequência está disponível apenas para aluguel na Prime Video, na Apple TV, no Google Play Filmes e no YouTube, além daquela disponibilidade alternativa que nós brasileiros conhecemos muito bem. É sempre bom saber que existem filmes de certo gênero que apresentam formas novas e diferentes de representar esse mesmo gênero. Como eu havia dito no início, nesses filmes não há necessariamente uma viagem física no tempo, mas sim apenas uma forma de comunicação, que é o mesmo que eu vou fazer agora, voltando no tempo desse vídeo, logo depois da vinheta, para pedir para você que já curtiu o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar aqui para quem você acha que vai curtir esse vídeo e me seguir também nas minhas redes sociais, onde eu trago muitas outras curiosidades e dicas sobre filmes que você certamente vai curtir e aproveitar. Bom, eu vou voltar ali no tempo rapidinho e eu já deixo aqui o meu muito obrigado